De volta aqui com o programa Um Novo Olhar pela Rede Boa Nova de Rádio e TV Mundo Maior, estreando hoje. E hoje o tema talentos. Como desenvolver os nossos talentos, como sair aí do problema, né, o desafio para a solução. Hoje eu estou aqui com a Delmar Franco e também com a Alexandra Grassini. Vão participando aí, mandando suas perguntas. 996433827, também facebook.com/TV Mundo Maior, além da linha do ouvinte, 0800 979 5011. Delmar, a gente recebeu aqui a pergunta da Márcia, né? Até o exemplo que ela deu, pessoal, que ela é muito organizada e limpa, mas que às vezes ela exagera. E não só ela, mas todos nós em algum momento tem essa questão do exagero, né? Vai de um polo para outro e às vezes não sabe como lidar com isso. Então, tanto para a Márcia como para quem está com essa questão, o exagero, né, você já vê de algo que é um talento, que é algo que é saudável, você desenvolver o seu talento, ele pode ir para um ponto de desequilíbrio? Pode, porque o planeta aqui é polar, né? Imagina que é uma balança com dois pratos, você põe o que é uma maravilha ser organizada e limpa. Agora, se isso vai para o exagero, vai pesar muito. E aí, o que vai estar em desequilíbrio? O que vai estar do outro lado? Que talento que ela está deixando para lá, né? Porque se ela é extremamente organizada, ela provavelmente não tem tempo de relaxar, de se cuidar, mesmo de ficar um pouco assim mais tranquila com ela mesma. Então, talvez ela, se ela diminui um pouco, né, esse exagero da organização, Sim. ela pode usar para o talento para ela se cuidar. Porque esse tempo de limpar, esse tempo de ser muito organizada, ela volta para ela. E ela faz alguma coisa que ela tenha prazer, cuidar. Ou cuidar do físico, ou cuidar do emocional, se dá atenção, se dá um carinho. Todo o carinho que ela põe na organização e na limpeza, ela volta para ela um pouco. Né? Porque o exemplo que ela deu é algo que é para fora, né? Então está faltando algo para dentro, porque não dá para você fazer as duas coisas. Né? Então, foi ótimo ela ter trazido isso, porque do jeito que nós falamos no primeiro bloco, parece que, nossa, eu vou colocando pilha e gás no meu talento e ele vai, que é uma maravilha. Opa, ela está dizendo aí tudo. Aí já foi Buda, não foi Sócrates, trazendo todo mundo, né? Que falava o quê? Que o caminho do meio. Né? Porque alguém também, no outro polo, totalmente desorganizado, é outro caos. Né? Então, não é que quem é organizado é bom, não. O excesso da organização ou o excesso da desorganização, nós temos os polos e nós temos o desequilíbrio e é difícil conviver com alguém que está ou num extremo ou no outro. Mas a dica e a solução é essa. Se algo que está para fora, o teu talento está muito para fora, opa, vamos trazer para dentro, lembrando que nós temos dois hemisférios. Teu talento é muito para lógica, matemática, coisas práticas, palpáveis. Opa, que tal ter um hobby musical, artístico? Não, meu trabalho já é esse, eu sou mais da arte, Opa, então vamos ter um hobby mais concreto, objetivo. Então, até no cérebro nós temos lugares para os talentos, vamos dizer assim, a serem desenvolvidos. Bonito, né? A natureza é perfeita. Perfeito. E a gente tem visto isso, por exemplo, CEOs de grandes empresas que de repente vão fazer um curso que não tem nada a ver com a linha lá de produção da empresa dele, mas justamente para ter esse tempo e agregar outros conhecimentos. É isso. E é muito interessante isso que você está falando, porque eu estava ouvindo uma história essa semana de um grande recrutador, né? E ele falou assim, que aí perguntaram para ele, quais são os 5 pontos principais que você analisa quando você vai contratar alguém na sua empresa, né? Então, se alguém que está nos ouvindo está nessa situação de buscar emprego, né, de entrevista, fica uma dica, né? E eu achei interessante porque ele falou assim, então, tem 5 pontos que eu acho importante, que são aqueles pontos que a gente já conhece, né, que são importantes ter no currículo, as informações acadêmicas. Ele falou, mas a mais importante
importante para mim é o que a pessoa não coloca no LinkedIn. Então, eu chego e pergunto para a pessoa, o que é que você tem que você não coloca no LinkedIn? E ele, ou no seu currículo, né? Quando você faz o currículo, você não coloca, por exemplo, se você é um atleta de karatê, se você é um DJ, se você toca numa banda, né? E isso mostra muito de você, né? Como que você, outros talentos que você tem. Então, ele falou que sempre quando ele faz uma entrevista, no final, ele pergunta: muito legal o seu currículo, todas as informações que você me trouxe, porque na entrevista a grande preocupação é de levar o currículo acadêmico, e isso realmente é muito importante. Quais os cursos, as habilidades que a pessoa tem. Sim. Mas sempre numa entrevista de emprego, é importante levar também um talento diferenciado que você tem, ou pode ser na área da música, no esporte, né, que mostra muito do que você é também, né? De como que você opera na vida. Quer dizer, além do profissional, tem que ter também o que você é do pessoal. Que antes isso era meio separado, né? E eu fiquei aqui, enquanto vocês estavam falando, fiquei pensando que vocês têm ouvido que as profissões do futuro vão mudar muito. Já tem mudado por causa da tecnologia. E as profissões têm mudado por causa dessa... Hoje em dia, das big datas aí, né? São muitos números, muitos dados, e a biotecnologia também. E com essa mudança, aí você vai falar assim, nossa, como é que ficam os talentos, né? Agora falando da parte profissional, se muito hoje, eu estava ouvindo que tanto na área da saúde, quanto na área da advocacia, já que você falou dos advogados, os computadores já estão fazendo análises, então... Os médicos, advogados, engenheiros que antes se preocupavam em ter uma boa memória, em ter uma lógica, em armazenar dados, isso os computadores já fazem melhor. E aí você diz assim, nossa, e aí como é que vão ficar as profissões? Que talentos vão ser necessários? São os talentos de cuidar de pessoas, porque as pessoas vão continuar nascendo, as pessoas vão precisar sendo cuidadas no início da vida, na adolescência, na fase adulta e na fase idosa. Então é interessante essa visão de que as profissões podem mudar, mas as pessoas é que vão estar sendo treinadas em novas profissões, mas precisam sendo cuidadas, né? Então, diga. Mandar um abraço aqui para a Cíntia de Leme, interior do estado de São Paulo. Ela pergunta, como enxergar um talento em meu irmão? Ele tem esquizofrenia, não acredita em Deus, não quer se melhorar. Como entender a evolução desta maneira? Assim como muitos na família a gente tem também. Aí eu preciso entrar com algo que é da constelação familiar. Estava demorando, né? Aliás, você me apresentou como consteladora. Consteladora. Na visão da constelação, uma pessoa com qualquer quadro psiquiátrico, e a esquizofrenia é um quadro psiquiátrico, a palavra esquizo quer dizer separado, dentro desse novo olhar em relação ao seu irmão, como é que você pode ver isso? Pela constelação, a esquizofrenia, ou aquela pessoa que tem esse diagnóstico e seu irmão tem, ele está querendo unir nele, reconciliar nele algo que estava não conciliado, algo que estava um agressor e uma vítima. Então a minha pergunta para você é se houve algum assassinato na família, né? Porque quando acontece um homicídio, quando acontece algo assim, alguém, né, ocupa esse lugar de tentar reconciliar uma vítima e um agressor. Porque quando você... a família, normalmente, o que ela diz em relação à pessoa? Que ela desenvolve dois sentimentos em relação a quem tem o diagnóstico. Um, ou é medo, ou então é uma certa agressividade, uma certa, assim, raiva, né? Que são os sentimentos, né? E, ao mesmo tempo... dá uma certa pena, uma certa compaixão. Então, são os sentimentos que se tem por vítimas e agressores, né? E aí, a dica é que tal, em vez de você vê-lo como alguém que mais frágil na família, talvez ele é o que está tentando aí trazer esse recado. Então, procura. Interessante isso. Não é uma visão diferente? E não só da esquizofrenia, mas de qualquer diagnóstico psiquiátrico. Ele diz que quando alguém tem esse diagnóstico, ele está querendo unir algo que foi desunido no passado. E aí você pode ver um talento nele, porque é um talento. É um talento você trazer para você
essa união de algo que foi desunido, algo como uma vítima e um agressor dentro da... E às vezes, na maioria das vezes, isso eu constatei ao longo desses anos, às vezes essa vítima e esse agressor estão dentro da família, não é nem fora. Interessante. Então vale a pena essa pesquisa, se você já sabe, você já consegue ver no seu irmão essa dualidade. Você está falando de constelação, a gente tem a parceria aí do Instituto Evoluir com a Unifeal, onde diversos coaches estão lá à disposição para atender o nosso público. Dá para fazer esse link entre constelação e coaching? E isso auxilia as pessoas de uma maneira muito efetiva? Muito efetiva, mesmo porque a constelação ela vem de uma visão sistêmica. E o coach, que é a nossa visão no Evoluir, quem fala melhor desse assunto é a Alê, tem uma visão sistêmica também, tem um diferencial. Né? Você, quando faz o coach online com o Instituto Evoluir, tem uma visão que vai olhar para a família também, né? Além de... Sim, então, porque, e aí é interessante até você ter trazido esse tema, porque assim, tem a constelação, o que no Instituto a gente trabalha e entende como uma base, né? Que, como a gente falou do bolo, né? Que o bolo é feito de muitos ingredientes, né? Então, quando a pessoa, por exemplo, ela começa a fazer um processo de coaching, então tem às vezes no momento ali que a gente está fazendo o processo, a gente fala, puxa vida, uma constelação nesse momento iria ajudá-la a dar um passo além. E aí a gente já indica para a pessoa, olha, você poderia buscar uma constelação ou buscar um psicólogo para estar conversando um pouco mais sobre algum trauma do passado, alguma situação que você precise aprofundar um pouquinho, se conhecer um pouquinho mais. Então, o que a gente entende é isso, né? Como a gente falou do bolo, que são muitos ingredientes e que tudo isso se completa. É como se fosse um grande quebra-cabeça em que todas as peças se encaixam perfeitamente. E que, falando da constelação, com certeza, a constelação auxilia e muito em muitos processos de carreira e de vida. Acesse aí unifeal.com.br, lembrando que quem é sócio do Clube Amigos da Boa Nova tem um desconto especial. A Alexandra está lá no casting, né? Você vai ver a foto dela e de outros profissionais do Instituto Evoluir com esta parceria da Fundação Espírita André Luiz. O Marcos de Contagem, região metropolitana de Minas Gerais, ele disse que está afastado do trabalho por um problema de coluna há 2 meses, está com 41 anos, ele é um homem trans e só aceitou a doutrina espírita em 2008. E aí ele fala, são muitas lutas, discriminação, e ele tenta olhar para trás para ver o que conseguiu e o que ele conquistou. Ele diz, se não piro, pois sou muito perfeccionista, acabei de me formar em administração de empresas, mas ainda não consegui um trabalho que me deixe feliz mesmo. Sinto que tenho mais a dar e não tenho oportunidade. E aí ele pergunta, o que vocês acham? Primeiro, parabéns, né? Ele mesmo coloca aí que ele fez administração. Então, que talentos você tem? Por isso é importante olhar para trás. Para ter se formado, concorda que quantos % da população conseguem atingir esse feito, né? Então, esse é o tipo de olhar que a gente, pelo menos eu, né? Vou falar por mim, ela fala. Primeiro é você se valorizar. E quando você fala assim, puxa, eu já tive tantas dificuldades, tantos desafios. Se você está contando para nós, é que você suplantou esses desafios. Então, isso é um talento. Saber superar um desafio quando a vida traz, porque nós acreditamos aqui que a Terra é uma escola. Então, lição tem todo dia. Desafio é todo dia. Então, olhar para o desafio e querer transpor, que é o que você escreveu, é um talento. E esse é um talento para ser valorizado, não é? Sim, como? A questão da coluna, aí você vai dizer que talvez seja uma parada que você está nesse momento para olhar que talento, de repente, está querendo ser desenvolvido. Dá uma olhadinha na visão psicossomática também, além de você estar se cuidando fisicamente, mas de repente a Louise Hay pode te ajudar, o livro A Doença como Caminho pode te ajudar. Tem vários livros que fazem uma correlação entre coluna e dores. Você está com dor de coluna, o que é? Nesses meses, o que é o eixo? A tua vida, sabe quando a gente fala, a coluna deu uma estremecida. O que estremeceu na estrutura da tua vida, na coluna da tua vida?
E aí, às vezes, é o que a vida está pedindo também, é que talento está precisando ser desenvolvido. Quando você tem uma estrutura de uma casa que você coloca uma estaca ali para segurar a coluna, isso aqui é um talento. Que talento é? E aí eu não sei em que parte da coluna, mas eu lembro aí de alguns pontos que às vezes é uma questão de você olhar. Você está se sobrecarregando, que você é mais na lombar? Será que você está carregando coisas além, que são de outras pessoas? É um talento deixar cada um também desenvolver os seus talentos, né? Às vezes a gente quer ajudar demais, acaba se sobrecarregando, outros pontos. Enfim, eu estou aqui só abrindo para reflexões. Né? Legal. E aí, Alexandre? Muito bom. E pensando nisso tudo, eu fico pensando, né, que ele falou que ele está em casa, né? E aí, o que eu observo muito é que as pessoas hoje podem buscar novas formas de trabalho. Por exemplo, né, hoje em dia a gente trabalha por Skype, não é verdade? Que você se liga, né, liga num sistema no computador no qual a pessoa, que é o próprio coach online, a pessoa está do outro lado, né? E eu estou aqui atendendo e a gente está trabalhando online. Então, tem muitos serviços online. Uma dica para ele seria assim, quais seriam outras possibilidades de trabalho dentro dessa formação dele que ele ainda não buscou? O mundo do trabalho, como a Delmar falou, está se transformando muito rapidamente. Então, assim, ser criativo, de repente falar, poxa vida, qual que é a necessidade que tem aqui na minha cidade, o que eu poderia fazer para ajudar na administração? Eu tenho algum amigo que tem um negócio que está precisando de ajuda na administração do negócio, então eu posso ajudar. E falar para as pessoas, falar, olha, eu fiz administração, estou buscando uma posição, você conhece alguém, né? E se colocar no mundo, né? E buscando. Então, pesquisar novas formas de trabalho, tem muito mesmo, muito trabalho online atualmente, falar para os amigos, ver se alguém está necessitando e ver qual que é a necessidade. Estava comentando com a Delmar, que colocando talento a serviço, outro dia uma moça falou assim para mim, puxa vida, sabe que eu sei cozinhar muito bem uma feijoada e eu estou empreendendo um negócio no meu bairro. Eu falei, é mesmo? O que tu está fazendo? Ela falou assim, eu percebi que no sábado todos os bares vendem, restaurantes vendem feijoada até 2 da tarde. Ela falou, 2 da tarde, quando todo mundo para de vender, eu começo a vender. E aí eu faço as minhas quentinhas e ela está fazendo um bom dinheiro. Eu falei, nossa, já comprou fogão industrial, não é? O filho vai entregar. E ela falou assim, não, e aí eu pesquisei o preço, porque eu coloco um preço um pouquinho mais barato, a pessoa pode optar. Então, assim, é um talento dela. Então, às vezes, as pessoas ficam se perguntando muito, buscando, qual será o meu talento? Mas assim, até para quem, né, de repente está passando por uma necessidade, está desempregado, o que eu sei fazer de melhor? Às vezes a torta que a pessoa faz no domingo, que todo mundo ama, aquilo pode se transformar num negócio. Né? Então a pessoa escreve muito bem, nossa, eu escrevo tão bem, puxa vida, né? Tem muitos sites, blogs, então eu posso escrever um texto e começar a trabalhar, a fazer renda com isso, por que não? Muito legal. E a dica talvez dele entrar mesmo e fazer um coach online, já que ele é de tão... unifeal.com.br. Um dos objetivos é exatamente esse, alguém que está tão distante que não tem condição de estar fazendo presencial, tem essa oportunidade de ter o mesmo benefício à distância. A gente tem 2 minutos para encerrar o programa, Delmar e Alexandre. Foi falado aqui a parábola dos talentos e o que mais me impressiona nela é que há uma espécie de... não diria crítica, não sei se é essa palavra correta, mas é uma opinião incisiva naquele que esconde, enterra e acha que estava fazendo uma grande ação. Né? E quando a gente fala de talentos, a questão profissional, espiritual também, o dia a dia, às vezes o medo é o que mais nos pega. Pois é, o medo é o que esconde o talento, mas também, às vezes, a ignorância, a gente desconhecer. Por isso que voltamos para o autoconhecimento. Ele é tão importante, né? Então, a ideia é essa, que fica, que possamos transformar medo em confiança. E eu volto a repetir, que se nós temos vida e temos inteligência, que tal, através do autoconhecimento, buscarmos encontrar e exemplificar e colocar a serviço os nossos talentos. Isso aí. Chegamos no final aqui do programa Um Novo Olhar, estreando hoje aqui na programação da Rede Boa Nova de Rádio e TV Mundo Maior. Acho até legal semana que vem a gente continuar autoconhecimento e indo para essa questão
no meio. O que vocês acham? Olha, já tem o tema. Já tem o tema? Muitas vezes, por medo, nós escondemos os talentos. E não fazemos por mal, por medo. Você falou bem essa questão. Até semana que vem. Continue aí na sintonia da TV Mundo Maior, Rede Boa Nova de Rádio, 17 horas, tem pronto atendimento. Fique aí. Um grande abraço.